Pessoal, voltando aqui para falar do Snapshot, eu já estou na AWS com umas 10 máquinas criadas, tá? Quando eu vou clicar nessa máquina, a gente pode ver rapidinho, ó. Coloquei 3 discos em cada uma delas. Ó, um de 10, um de 15, um de 25. Na outra máquina também, na outra máquina também. Então, se eu vim aqui na esquerda e clicar em volumes, a gente vê esse tipo de coisa. Olha aí, um monte de disco criado. Bacana. Eu estou pagando por quanto? Eu estou pagando 8 centavos mais ou menos por gigabyte, que é o custo do GP3. O que acontece quando a gente faz o snapshot, que é o backup? Muita gente se assusta com o quê? Quanto eu vou pagar por isso. E tudo bem se assustar. Quer ver? Se eu venho aqui, ó, por exemplo, vou escolher esse primeiro disco aleatoriamente. Vou clicar em Actions e vou fazer um backup dele, criar um snapshot. Vou só falar que o nome do snapshot é o nome do volume, só para a gente facilitar a nossa vida. Criar snapshot. Eu já criei alguns, na verdade. Vou vir aqui na esquerda e vamos ver os backups. Olha aqui, ó. Um monte de snapshot feito. Eu já tinha feito, tá? O que acontece? Quanto custa o Snapshot? Ele tem um gigabyte um pouquinho mais barato do que o do próprio EBS. Então, ele tem uma estrutura semelhante ao S3. Ele replica os dados, na verdade, um S3 que você nem sabe que ele existe, mas tá lá, tá? Só de curiosidade para vocês. Então, o gigabyte dele é mais semelhante ao S3 do que ao próprio EBS. Tudo bem. Olha os 4 últimos aqui. São referentes ao mesmo disco, ao mesmo volume, certo? Certo. É um volume de 15 GB, certo? Certo de novo. Fiz 4 backups desse volume de 15 GB. Quanto eu estou pagando de snapshot? Ah, Pedro, 15 vezes 4, 60, certo? Errado. Errado? É. Você, na verdade, você paga o diferencial mais o inicial. Quanto pesa? 15. Mudou alguma coisa entre cada snapshot? E cá entre nós, não mudou, tá? Porque eu fiz ele aqui, ó, com alguns minutos de diferença. Os arquivos são iguais. Então, os arquivos que tem nesses 15 GB são os mesmos que tem esses 15 GB, que são os mesmos desse, que são os mesmos desse. No total de arquivos diferentes, quanto que eu tenho? 15 GB. Eu posso pagar por quanto? Isso chama incrementar, né? Então, o snapshot tem a característica na AWS de ser incremental. Quer ver no slide? Tem uma imagem bacana para isso. Aqui, gente, ele tenta desenhar para nós. Como por trás dos panos, eu acabei de dizer, o snapshot na verdade é guardado no S3, ele meio que pega cada arquivo e coloca numa pasta separada. Então, quando eu tenho no primeiro snap um dado que é A, B e C, vamos lá, vamos junto, A, B e C. Fiz snapshot de A, de B e de C. Vamos fingir que aqui tem uns 15 GB. O que eu estou colocando no S3, que na verdade é o snapshot por trás dos panos, aí, o disco continua com 15 GB, mas eu apaguei A, eu apaguei B, eu apaguei C. Eu criei novos arquivos que vão consumir 15 GB, que agora são D, E e F. O primeiro snap ainda existe. Ou seja, eu ainda estou guardando o A, B e C do primeiro snap. Fiz o segundo, também é 15 GB. Só que novos arquivos. Então agora, além de guardar A, B e C, ele vai guardar D, E e F. Então eu estou guardando 30. Entendi. Só que aí, eu vou lá, coloco G e H no lugar do A e do B. Tá vendo que ele vai somando a diferença entre cada snapshot? Se eventualmente eu vou deleto o primeiro que tinha A, B e C, eu paro de pagar por eles? Pegou a ideia? Eu pago somente pelos dados únicos na soma de todos os snapshots. Então quer dizer, Pedro, se eu volto aqui para o nosso console e coloco que esses 15 GB são todos iguais, eu sei que são porque eu fiz os snapshots um depois do outro, e eu não estou mexendo na máquina, então aqui eu estou pagando só por 15, não estou pagando por 60. Verdade. É exatamente isso. Isso que é ser incremental. Então, quando você vem aqui nas configurações de Life Cycle Manager, que é onde você automatiza o snapshot, cria uma política de fazer snapshot de uma máquina todo dia, onde o nome da máquina é igual a... Vou colocar aqui, servidor teste. Eu vou escolher as máquinas baseadas numa tag. Ah, tem que adicionar, perdão. Eu falo que todo dia, ou a cada 12 horas, ou a cada 24 horas, às 9 da manhã, ele vai fazer snapshot e vai segurar os últimos 3 meses, 90 dias. 92, na verdade. Quer dizer que não tem problema eu ficar 90 dias fazendo snapshot, contanto que os dados não mudem? Exatamente. O que eu vou pagar nessa política aqui? A diferença entre os dados. Então não se assusta. Se você quiser fazer snapshot a cada 1 hora, não tem problema. Se os dados não mudam muito. Se eles mudam muito, os arquivos da máquina estão sempre mudando, você ficar fazendo snapshot toda hora vai ficar caro. Então cuidado com isso. Tem que ter aí um conhecimento em cima do ciclo de vida dos dados dentro. De boa? É exatamente isso que a imagem tá tentando dar para nós. Você paga pelo gigabyte armazenado, você pode pagar pelo fast, né, pelo fast restore, pelo restore rápido do seu snapshot, que é quando você precisa criar e deletar a máquina o tempo inteiro e garantir o funcionamento delas, como a gente faz no Instance Spot. Esse tipo de restore fast é bem interessante,
tá bom? E as chamadas de API que você faz para ver os snapshots, para procurar eles, para entender como que eles estão, isso acaba gerando também um custozinho que é muito irrisório, né? De menos de um centésimo de 6 centavos a cada 1000 solicitações, mas é um custo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, e aí cada interação com ele vai gerar um custo. Mas primariamente é o gigabyte armazenado e a sua diferença. Usamos o Data Lifecycle Manager, ou o DLM, por mais íntimos, para automatizar o esquema de fazer backup desses nossos discos. E pronto, a gente escolhe o EBS baseado no consumo dos dados, se é mais rápido ou mais devagar, se eu posso pagar mais ou posso pagar menos. E aí, dependendo disso, a gente vai colocar o tipo correto. Então, se eu tenho que ter mais de 80 mil IOPS ou menos de 80 mil IOPS, se ela tem que ter acesso aos dados, tem que ser de menos que 1 milissegundo ou maior que 1 milissegundo. Se o mais importante é custo ou desempenho, é em cima disso que eu escolho se vai ser o GP2, o GP... De novo, pessoal, quase sempre vai ser o GP3. Vai por mim, não se estressa muito com isso não, tem coisas mais preocupantes na AWS em relação a custo. Mas, ainda assim, a gente tem que conhecer, tá? Então, se você errou também o tamanho, não era para ser o GP2, tem que ser o GP3, você pode mudar o tamanho disso quase ao vivo, não tem muito problema. Existe até uma ferramenta chamada Trusted Advisor, ou o próprio Compute Optimizer, que a gente olhou no módulo lá da parte de computação, que ele vai olhar seus EBS e falar, olha, deveria ser aquele tipo, deveria ser o outro tipo, tá pagando a mais, tá pagando a menos, tá pagando à toa. Então a AWS vai te dar a resposta já, não se estressa não, tá? Tudo isso é muito mais fácil do que parece, confia. Então, depois de criado, você pode trocar o tamanho, pode trocar o tipo. Não dá para diminuir tamanho. Cuidado, se você colocar um disco enorme e depois diminuir, você vai ter que fazer snapshot e criar outro disco usando aquele snapshot e trocar os discos. Dá um certo trabalho fazer isso. Aumentar é fácil o tamanho do disco. Diminuir não é tão fácil, às vezes dá um trabalho, tá? Mas é só pra gente conhecer, galera. Não vai ser complicado na nossa vida. Faça o backup. Não se estressa muito com o preço disso. Você pode limpar, mas tem a cultura de ficar olhando os snapshots, de ficar olhando o custo disso e eventualmente ficar fazendo umas limpezas. Não é um trabalho de outro mundo, mas tenha a decência de ter uma higienização deles de vez em quando. Na prática, quase sempre vai ser GP. Aumenta o tamanho dos seus discos de pouquinho em pouquinho para não ter problema depois para diminuir o tamanho deles. E ótimo, estamos resolvido em função do snapshot. Na próxima aula, a gente já pode falar do S3 e vamos andando aí no nosso módulo sobre armazenamento, viu? É de boa. Gente, vejo vocês na próxima, obrigado e até já.